Olá, amigos internautas. Aqui quem fala é o professor Paulo Duarte. Sou licenciado em História e tenho pós-graduação em História do Brasil e Paraíba. Estou aqui para contestar alguns equívocos do pastor Malafaia. É o ser humano, o cérebro humano, o ser humano ele é um ser que diferencia dos animais porque ele tem inteligência e percepção. Bem, o senhor afirmou em sua entrevista que a diferença entre os seres humanos e os animais era que os seres humanos tinham inteligência. O senhor foi impreciso em sua argumentação, porque pesquisas biológicas afirmam que os animais são inteligentes e também têm percepção. Então fica aqui a dica para que você não cometa esse erro tão grave. Drogas é um grave problema, correto? Um gravíssimo problema, que nem eles sabem o que vão fazer, tá? Bebida. Um em cada quatro jovens... droga. É droga, eu quis separar, né? Porque a bebida é uma droga diferenciada, né? Muito diferente. A gente pensa que legal, é mais leve, é legal. que é legal. Bem, Malafaia, não só você afirma que a bebida é uma droga, como todas as igrejas afirmam isso. Lembrando que Jesus bebia vinho, e ao mesmo tempo que ele bebia vinho, transformou a água e distribuiu para as outras pessoas. Então, se a bebida é uma droga, logo Jesus se drogou e distribuiu a droga para todas as pessoas. Agora, quando eu digo para o meu fiel que ele está dando oferta e dízimo porque Deus vai abençoá-lo, é uma verdade. O senhor afirma que quem dá o dízimo para a igreja, Deus abençoa. Então isso é uma contradição. Porque se Deus abençoa para quem dá o dízimo para a igreja, isso é um jogo de interesse. E todo jogo de interesse está ligado ao sistema capitalista. Isso quer dizer que Deus é capitalista. Uma contradição que realmente não dá para entender. É porque você não conhece as ovelhas e os membros das igrejas, o que aconteceu na vida deles. Você não tem ideia disso. Eu tenho ideia. Dar dinheiro para a igreja e seus bens tornam eles alienados e mais pobres do que já era. Você sabia que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu nos evangelhos? Jesus falou mais. E por que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Para mostrar o perigo que é ele e para quem vai para lá. O que significa inferno? Do hebraico, Sheol, quer dizer sepultura ou buraco. Os irmãos acham que vão para o céu, mas que na verdade está escrito em hebraico que Sheol é buraco ou sepultura. Isso quer dizer que todos irão para o buraco, inclusive você. Eu creio que é a palavra de Deus, porque é a única fonte de conhecimento filosófico, teológico, científico e vulgar. Não tem outro livro no mundo que tenha essas quatro fontes de conhecimento. Malafaia, a Bíblia não é um livro científico, e sim é um livro religioso. E também não é a única fonte de conhecimento teológico, filosófico ou vulgar. Eu tenho aqui nas minhas mãos o Bhagavad Gita, que é muito mais antigo do que a Bíblia. Tenho aqui também o livro do Egito, livro dos mortos do Antigo Egito, que também é um livro muito antigo. Tenho também aqui o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E tenho também o livro tibetano dos mortos, que também é uma fonte de conhecimento. Então, infelizmente, em história, você foi muito feliz nessa argumentação em afirmar que a Bíblia era a única fonte de conhecimento. Nenhuma verdade científica da Bíblia até hoje foi derrubada. A Bíblia já foi contestada sim. E a Bíblia não contém verdades. Ela contém dogmas. Só para citar um mito da Bíblia, eu cito o mito de Noé, que já foi contestado há muito tempo. Porque não há possibilidade de Noé ter colocado todas as espécies de animais na arca, já que a cobra sucuri e o urso polar vivem em regiões distintas. Outra coisa, as cobras sucuri só existem no Brasil. E os dinossauros? Onde fica na Bíblia? E, para falar a verdade, o mito de Noé já foi tirado de um mito antigo da Mesopotâmia, que é chamado mito de Gilgamesh. O mito de Gilgamesh, da Mesopotâmia, é apenas um mito que retrata um dilúvio. E o que seria esse dilúvio no contexto histórico da época? No contexto histórico da época, dilúvio
eram enchentes que aconteciam naquela época. Era enchente. Então, como as pessoas não tinham muito conhecimento de geografia, muito conhecimento de história, achava que dilúvio é uma coisa universal. Então, o mito de Noé, que foi uma cópia tirada do mito de Gilgamesh, serve para explicar as enchentes que havia naquela época. E como eu já falei de antemão, que a Bíblia já foi contestada, nesse livro, A Bíblia Não Tinha Razão, mostra categoricamente que a história de Noé, a história de Moisés, a história de Abraão, não passa de mito. Tudo foram mito porque historicamente esses personagens não foram provados. Então a arqueologia, ela provou isso. Isso quer dizer que a Bíblia sim foi contestada. Eu não vou perder mais tempo com suas picuinhas. O que eu tenho a afirmar a você é que quando você for participar de um novo debate, vá preparado. Procure estudar história. Procure estudar filosofia. Procure estudar cosmologia. Porque, na verdade, você como psicólogo, você se comportou de uma maneira errônea. Você não deixava a Gabriela falar. Você tinha um tom de voz alterante. E isso não se faz em um programa de TV. Eu acredito de antemão que quando o indivíduo participa de um programa de televisão a nível nacional ou internacional, tem que ir preparado. E você demonstrou insegurança, nervosismo, e seu tom de voz mostrava que você não é uma pessoa preparada, é uma pessoa que não tem conhecimento. E como psicólogo, você tem que se preparar. E tem mais uma coisa, eu desafio você para um debate. Se você aceitar um debate comigo, eu estarei à disposição. E o debate seria sobre a existência de Deus.